Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindas, seja muito bem-vinda para a nossa 26ª live. Estamos todos os dias do mês de abril lendo, meditando e orando no livro de Provérbios. Vou trazer um pouquinho para entrar, a internet não estava legal. Você é muito bem-vinda aqui, Maria, Marcela, Jace, Shirley, Maria, Tânia. Vocês são muito bem-vindas. Hoje, Provérbios de número 26. Mônica, seja bem-vinda, querida. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Rosane, Thaís, seja muito bem-vinda. Quem já estava me esperando, viu que eu estava um pouquinho atrasada? Boa noite, Laisa. Firme e forte, né, Jace? Eu atrasei um pouquinho, gente, não estava conectando a internet, não sei o que aconteceu, mas muito feliz de estar aqui mais uma noite com vocês nesse início de semana. E como Deus tem falado conosco, né? Estou muito feliz com tudo que estamos vivendo juntas. Hoje foi um dia muito especial, recebi uma visita muito, muito querida, um casal de amigos que a gente teve a oportunidade de estar junto, orando, e foi uma bênção. E eu vejo em todos os dias mesmo o cuidado de Deus, né? Com cada vida, como que Deus faz nova todas as coisas. Então a gente precisa, eu quero nesse início compartilhar isso com vocês. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente passa, que a gente não entende porque os desafios são muito grandes. Mas pode ter certeza que é uma bênção muito grande também, que às vezes está escondida e a gente não está conseguindo ver por causa dos desafios. Às vezes a gente está olhando tanto pro problema que a gente não está conseguindo ver a solução. Então, o que eu quero falar para vocês logo nesse início é isso, quantas situações da nossa vida que às vezes por focar no problema a gente não está conseguindo ver o tamanho da bênção. E é nessa situação, às vezes, de dor, de desafio, que Deus está nos forjando, que Deus está nos preparando para viver o grande milagre na nossa vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a maneira como a gente se comporta no tempo do deserto. A gente vê isso na história do povo de Israel, um percurso que era para durar 40 dias, durou mais de 40 anos, durou 40 anos. E por que isso? Pela maneira que eles se comportaram no tempo do deserto. Ao invés de ser grato porque Deus não deixava faltar nada, porque Deus supria todas as necessidades deles, eles murmuravam, reclamavam, nada estava bom. Eles ficaram ali dando volta. Então creia, independente da situação que você está vivendo hoje, Deus está cuidando de você, está cuidando da sua casa, da sua família, está suprindo as suas necessidades. E às vezes o desafio que você está enfrentando é o tempo que Deus está te preparando para viver todas as bênçãos, todas as promessas dele para a sua vida, amém? Então vamos começar, né? Você que já está aqui, se você puder, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para as pessoas da sua lista. Se você tem sido abençoado com essas lives, compartilha, que mais pessoas tenham oportunidade de estar aqui com a gente. Boa noite, Lu. Seja muito bem-vinda, Keninha. Amém, eu creio também, Keninha, nós precisamos crer no milagre, Deus está agindo. Tudo pode ser mudado pela oração. E eu estava falando para vocês de um casal de amigos que nós recebemos e como é lindo ver, né, assim, o agir de Deus mesmo na vida de cada um de nós. E às vezes a gente lembrar do passado e ver que quantos desafios, mas que Deus nunca se ausentou, Deus estava cuidando de cada detalhe. E eu costumo brincar também que tudo que a gente passa, Deus vai transformar em testemunho. Então já imagina cada uma de vocês profetizando, testemunhando sobre aquilo que Deus vai fazer, testemunhando sobre a restauração da sua família, restauração do seu casamento, sobre a sua vida financeira, profissional, sobre a libertação do seu filho. Então creia. Tá bom, queridas? Então vamos começar. Pega a sua Bíblia. O desejo do meu coração nessa noite é que Deus fale conosco, que Deus abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente veja
aquilo que Ele quer falar conosco. Que essa palavra que é viva e eficaz possa vir e trazer transformação para a nossa vida, possa transformar tudo que precisa ser transformado no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todas as noites eu tenho falado aqui com vocês, quando você lê a Bíblia, aquele versículo que saltar aos seus olhos, creia que é nesse versículo que Deus quer falar com você. Então, às vezes não é o versículo que vai me chamar a atenção. Como eu já falei, a Bíblia é viva, então Deus vai falar com você na sua necessidade. Então, aquele versículo que saltar aos seus olhos, por isso que eu gosto sempre de falar, para você acompanhar a leitura, lendo na sua Bíblia, para criar mesmo esse hábito. Então, compartilha, acompanhe na sua Bíblia. E aquele versículo que saltar aos seus olhos, marque. Eu não sei se vocês já repararam, mas isso acontece muito comigo. Eu sempre preparo a palavra antes, leio, mas muitas vezes, a hora que eu tô lendo, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, eu venho e marco. Então, porque a Bíblia é viva e sempre dá direção naquilo que Deus quer falar conosco, amém? Então, vamos começar, né? Provérbios 26 diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se acaba, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Amém? Queridas que chegaram depois, sejam muito bem-vindas. Cissa, Charlene, Zinete, Maria Antônia, Sueli, Leônia. Que bênção ter vocês aqui.
Estamos hoje lendo, meditando Provérbios 26. Aqui nesse provérbio, gente, fala muito, né, mais uma vez sobre o insensato. E eu separei alguns versículos para a gente meditar, tá bom? E depois, como a gente tem feito nas outras lives, vocês podem compartilhar comigo, pode até já ir compartilhando qual versículo que mais falou com você, compartilha aqui comigo, pode até ser durante a explanação. E no final a gente vai orar pelos pedidos, tá bom? O primeiro versículo que eu separei aqui é o versículo 2, que diz assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. E esse tema é um tema muito importante para a gente entender, porque fala-se muito, né, em bênçãos e em maldição hereditária. Na Bíblia fala que a maldição ela vai até 4 gerações, mas que a bênção ela te alcança até 1000 gerações. Então, olha que bênção isso. Eu gosto sempre de focar no positivo. Então, eu vejo assim que muitas pessoas falam isso da maldição, que a maldição vai por 4 gerações, mas não são todas as pessoas que falam que a bênção vai até 1000 gerações. E aqui o que eu quero trazer para vocês, e a Rosane está falando aqui, impressionante, 9 vezes tem a palavra insensato. Esse provérbio fala muito sobre o insensato. E o que eu quero trazer para vocês sobre esse versículo 2 é que existe sim maldição. A gente precisa ter esse entendimento. Existe maldição hereditária, que é aquela maldição que vai passando, né, de pai para filho, e geração em geração. Mas aqui a Bíblia nos exorta e nos mostra que a maldição sem causa não se cumpre. Então, para que a maldição se cumpra, é necessário, então, o quê? Uma causa. E essa causa, gente, significa o quê? Uma brecha. E essa brecha pode ser uma brecha de pecado, pode ser uma brecha emocional, que às vezes por não tratar suas emoções, por não ter os sentimentos certos, por não saber como lidar com as suas emoções, aquilo dá uma abertura para que a maldição se cumpra. E também, e principalmente, uma brecha de pecado. Então, eu gosto de trazer isso e esse entendimento de que se a maldição ela vai até 4 gerações, e a bênção vai até 1000 gerações, como que nós podemos fazer então para quebrar esse ciclo de maldição na nossa vida? Como diz aqui que a maldição sem causa não se cumpre, como que eu posso decidir quebrar isso para que então, a partir da minha geração, isso não continue, isso não se perpetue? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. A gente precisa entender que identificar na nossa árvore genealógica quais são as maldições que vêm se repetindo na nossa família. Igual eu vejo, por exemplo, na minha família, que era muito comum 3 coisas. Alcoolismo, depressão e separação, ou adultério ou separação. Então, o primeiro ponto é trazer essa consciência. Quando você tem essa consciência de quais são essas doenças familiares, de quais maldições que tem repetido na história da sua família, você tendo essa consciência, você pode quebrar essa maldição. Você orar, colocar diante de Deus mesmo, quebrando essa maldição diante de Deus, pelo sangue de Jesus. Você pode buscar ajuda para isso também, de um padre, um pastor na sua religião, para orar com você, quebrando essa maldição. Quando você identifica quais as maldições que são comuns na sua família, tem família que é adultério, tem família que é droga, enfim, toda família, gente, às vezes homossexualismo, traição. Então a gente precisa identificar quais são as maldições que vêm se repetindo na nossa família, quebrar esse ciclo para que não continue na nossa geração, a partir da nossa geração e dos nossos filhos. E o mais importante, que é o que fala aqui, não dar causa. Quando você quebra e não dá causa nessa área para que o diabo tenha poder de agir na sua vida, a maldição ela não vai se cumprir. Então é isso que eu quero deixar para vocês claro desse versículo, que a maldição sem causa não se cumpre. Então nós precisamos nos posicionar, estar na presença de Deus e nos posicionarmos como filhas de Deus,
como aquela que, a partir da sua geração, você vai escrever uma nova história. Eu fiz isso na minha vida, vocês sabem, eu passei pela separação, mas quando eu tive esse entendimento que era uma coisa comum na minha família, que eu não queria continuar vivendo isso, que eu queria quebrar isso da minha geração para frente, eu decidi viver na presença de Deus, buscar ter uma vida santificada na presença de Deus, buscar, né, essa libertação nessa área e viver tudo aquilo que Deus tinha preparado para minha vida. Então a gente não pode se esconder atrás de maldições, de falar, isso é assim, foi com a minha mãe, foi com a minha avó, foi com a minha bisavó e é comigo também, não. A maldição, ela vai até 4 gerações, mas a bênção vai até 1000 gerações. E a maldição sem causa não se cumpre. Então, a partir do momento que você decide, que você quebra, decide viver uma nova história, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E a bênção vai até 1000 gerações. Então, olha que bênção e que poder dado por Deus a nós, né? Para escrever uma nova história. Então, esse era o primeiro versículo que eu quis trazer para vocês. Depois, gente, o versículo 4 também fala muito ao meu coração quando diz assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Então, esse versículo também, ele é de muita sabedoria e diz muito sobre o que nós falamos nesses dias, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre o domínio próprio. Então, se alguém te ofendeu, se alguém fez algo com você, a tendência natural do ser humano é o quê? Reagir. E quantas de nós, no nosso dia a dia, somos reativas diante das circunstâncias que nos apresentam? Então aqui, olha o quanto é forte. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, segundo a sua insensatez, para que não te faça semelhante a ele. Porque se você responde ao insensato de acordo com a insensatez dele, você também está sendo insensata. Então aqui entra o fruto do Espírito Santo e o domínio próprio. E entra aquilo que eu já falei com vocês: irai-vos, mas não pequeis. O sentimento vem. Claro que a gente vai ficar triste, a gente vai se sentir injustiçada. Ninguém gosta de ser traído, enganado, ofendido. Só que o que eu vou fazer diante disso? Se eu reajo ao insensato, então eu tenho que ter consciência. Nossa, essa pessoa está sendo insensata, mas eu vou ser insensata como ela, reagindo, ou eu tenho oportunidade agora de exercitar o meu domínio próprio, a minha sabedoria, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus. Então isso aqui é muito importante. Quando você reage ao insensato, você está sendo como ele. Então esse versículo também eu gosto muito. Depois o versículo 9 diz assim: como galho de espinhos na mão do bêbado. Imagina galho de espinhos na mão do bêbado. Gente, o que pode acontecer, né? Assim é o provérbio na boca dos insensatos, ou seja, não vai causar nada de bom, né? Então, isso aqui é muito importante. Depois, versículo 12, fala muito ao meu coração também. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Olha só, tem visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. E tem outro versículo que eu gosto muito, que tem muito a ver com esse, que diz mais ou menos assim: que seja outro que te dê honra e não você mesmo. Então aqui, tem visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Isso aqui está falando pra gente sobre orgulho, sobre arrogância e principalmente o que nós precisamos trabalhar em nós, que é a questão da humildade. Eu já falei sobre isso aqui com vocês, que todas nós, sem exceção, todas nós que estamos aqui, eu, Maria, Mônica, Fátima, Cissa, Fran, todas que estamos aqui, Zinete, todas nós. Gente, sempre vai ter alguém que sabe mais do que nós, então a gente sempre vai ter algo para aprender. Mas sempre vai ter alguém que sabe menos, então sempre a gente vai poder ensinar. E às vezes até em áreas diferentes, por exemplo, talvez tenha uma área que eu sei mais e vou poder ensinar a Maria Antônia, e às vezes a mesma Maria Antônia vai poder me ensinar em uma área que eu não sei e ela sabe mais do que eu. Então isso, meu esposo usa uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: não é sobre saber mais ou saber menos, é sobre saber coisas diferentes. Então a gente precisa ter essa humildade e que a gente não seja sábio aos nossos próprios olhos, querendo dizer, mas eu sou,
por exemplo, eu sei muito, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito inteligente, eu sei demais sobre a palavra, enfim, qualquer coisa. Então, olha só, tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Então, a gente precisa ser humilde, ter um coração ensinável, entender que a gente sempre vai ter o que aprender, tá bom? Aqui a Mônica colocou, e como fazer isso com uma amiga sem magoar ela? Será que é com relação à estultícia, não responder ao insensato, segundo a sua estultícia? Aqui, gente, se for isso, uma coisa que é muito importante é isso, até no casamento, é algo que eu sempre falo, que a gente acompanha muitos casais, é uma coisa que eu sempre falo, a gente deixar de ser reativa, esperar o momento certo para falar. E aí que uma dica, você falar sobre sentimentos, você não julgar, porque, por exemplo, Mônica, imagina que você é minha amiga, você falou algo que me deixou muito chateada. Talvez a tendência natural é a gente falar, dando nome para aquela atitude. Por exemplo, nossa, porque você é muito egoísta, ou você foi egoísta e já falou alguma coisa que vai ferir. Agora, se ao invés de falar isso, eu trago para mim e falo sobre sentimento, por exemplo, nossa, Mônica, quando você teve aquele comportamento, quando você fez isso, eu me senti desprestigiada, eu me senti diminuída, eu me senti preterida, eu fiquei triste. Aí você tira o foco do outro e traz o foco para você. Isso é uma dica que a gente sempre dá para os casais quando estão enfrentando desafios, porque quando eu falo que alguém é alguma coisa, eu estou ferindo a identidade. Então, se eu falo, por exemplo, pro meu marido, você é egoísta, você só pensa em você, você é arrogante, por exemplo, qualquer situação assim, eu tô ferindo a identidade. Agora, se eu falo do comportamento e trago pro meu sentimento, isso já faz toda a diferença. E isso serve para todos os relacionamentos. Espero que tenha feito sentido. A Márcia ou Marcela tá falando como resolver a traição no casamento. Marcela, é uma coisa que envolve muitas coisas, a gente não vai ter tempo hábil para falar sobre isso aqui, mas independente de continuar junto ou não, o caminho é o perdão. O caminho é o perdão, seja para você restaurar o seu casamento ou para você conseguir um dia viver uma nova história. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica presa à pessoa. Então, o primeiro passo é buscar em Deus, e perdão é decisão. A gente decide perdoar, nós não somos capazes, a verdade é essa, nós, seres humanos, por nós mesmos, dificilmente a gente vai conseguir. Mas quando a gente decide perdoar, a gente busca a Deus esse fortalecimento e fala, Senhor, eu quero perdoar por obediência, mas eu por mim mesma eu não dou conta, então me capacita a fazê-lo. E aí eu dou até uma dica que já deve estar quase saindo, se já não saiu, eu acho que não saiu ainda. Eu fiz uma live na terça-feira passada falando só sobre perdão, tá no YouTube. Eu tô fazendo as aulas de terça-feira agora no YouTube, e a da semana passada ainda tá disponível, porque agora vai começar a sair, a gente vai fazer toda semana, mas vai sair em 24 horas. Então, se você não assistiu, assista, ainda tá no YouTube só sobre perdão. Então, é buscar o perdão, tá bom? Aí nós falamos, né, sobre tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Então, que a gente seja humilde, que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, entendendo assim, que a gente precisa sim dar o valor que nós temos, mas que a gente não deve ter uma ideia de nós mesmos como superiores, ou a gente mesmo se dá honra, entendeu? Que a honra, a glória venha de Deus, que é Deus que nos fortalece, é Deus que nos justifica, que não venha de nós mesmos, eu sou assim, assado perante as pessoas, tá bom? E para finalizar, queridas, tem mais 2 versículos aqui, a gente tá com o tempo um pouquinho corrido, mas vai dar certo. Versículo 17 diz assim, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então, olha só, imagina, eu sou muito visual, já falei isso com vocês. Aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Imagina um cão passando que você não sabe se ele é bravo ou não, você toma ele pelas orelhas. Então, quem se mete em questão alheia é exatamente isso. Então, não se meta em algo que não é da sua conta. Desculpe a franqueza, mas é assim mesmo. E aí você fala assim, Kelly, mas a minha amiga foi traída. Mas a minha irmã não sei o quê.
E isso é um aprendizado diário pra gente, porque a vontade é sim meter o bedelho lá naquilo que você não foi chamada, de assuntos que são das pessoas que você ama. E aqui eu quero dar uma dica para vocês, tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de enxergar. Só é da sua conta, escreva isso bem grande se você puder, só é da sua conta aquilo que diz respeito ao seu marido e aos seus filhos, nada mais. Problema dos teus pais, não é você que tem que resolver, principalmente se for problema conjugal entre eles. Sua mãe não tem que ser sua amiga de te contar os problemas dela, nem seu pai, e você ter que ficar resolvendo os conflitos deles, não é. A tua irmã ou teu irmão também não é problema seu. O sobrinho, então, e tio, muito menos. O que é problema seu, que você deve se envolver e resolver, são os problemas da sua casa, do seu marido e dos seus filhos, nada mais. Porque olha só, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então você não sabe o que pode acontecer. Às vezes você vai até com boa intenção, querendo ajudar, mas no final você que vai ser prejudicado, porque isso não cabe a você. Então olha o quanto é claro, né? Eu já falei com vocês que a Bíblia tem conselho para todas as áreas da nossa vida, e vocês têm visto isso. Fala até sobre não ser frequente na casa do seu vizinho, e que fala sobre você não ficar envolvendo onde você não é chamada. É bem isso. E mesmo se for chamada, a gente não envolva. Você só precisa resolver as coisas que são da sua casa. Aí você pode às vezes estar pensando assim, nossa, Kelly, mas os meus pais, ou os meus tios, ou tal pessoa me chama, quer desabafar. Você pode sim ouvir, entendeu? Você pode orar, mas não envolva, não direcione, não envolva, porque você está indo contra a palavra de Deus e isso pode te prejudicar, tá bom? E depois, queridas, versículo 20 e 21 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Olha que forte isso. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Teve alguns provérbios que falaram sobre isso, então que a gente tenha a clareza, o entendimento, que a gente não deve ser aquele que semeia contendas, que não deve ser aquele que coloca lenha na fogueira. Esse termo é um termo muito utilizado e a gente vê que tem respaldo bíblico. Então olha só, como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Quem já ouviu aquele termo fala assim, nossa, tá colocando lenha na fogueira, é com base nisso aqui. Então que a gente se apegue no versículo 20, que diz, sem lenha o fogo se apaga. Então não seja lenha para alimentar a fogueira, não seja lenha para semear contenda, não seja lenha para incitar discórdia naquele que já está procurando briga. Pelo contrário, seja calmaria, seja água que apaga o fogo. Esse é o desejo de Deus para nós, e isso nós podemos fazer quando nós buscamos a sabedoria que vem de Deus. Então assim, não seja aquele que leve trás, não semeie fofoca, não semeie contenda. Gente, aqui a todo tempo a gente vê, né, a Bíblia nos exortando, nos admoestando sobre a questão da língua. Então assim, eu falei sobre isso, mas acho que foi bem lá no início desse propósito, para a gente poder orar e ungir a nossa cabeça, representando os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir apenas a voz de Deus, e a nossa boca, para que da nossa boca saia apenas palavras de bênção e não de maldição. Palavras que edificam, palavras que constroem, que a gente seja portadoras de boas novas, portadoras de boas notícias. Então é isso, e qualquer coisa, se você tiver dúvida naquilo que está saindo da sua boca, peça a direção do Espírito Santo. O que é de Deus traz paz, e assim, às vezes é tão sutil, e é um processo, a gente vai sendo transformada dia a dia, e vai chegar um momento, e eu profetizo isso sobre a vida de cada uma de vocês que estão aqui, que você não apenas não vai mais falar mal de ninguém, não vai levar nada que não seja de bom, como você vai se sentir incomodada de estar em ambientes que as pessoas fazem isso. Porque luz e trevas não se misturam, você vai começar a se sentir incomodada quando alguém estiver falando de outrem ali perto de você.
Amém, queridas? E esses são os versículos que eu queria destacar para vocês. Eu gostaria que vocês compartilhassem. A Jade está falando quantos aprendizados, né? Uma bênção mesmo, glória a Deus. Gostaria que vocês compartilhassem os versículos que mais falaram com vocês. E pedido de oração também, que nós vamos orar. Já estamos caminhando para o fim, né, gente? Essa semana mesmo a gente termina. Estou muito feliz, muito grata mesmo por tudo que vivemos nesses dias. Para mim tem sido uma bênção. Confesso para vocês que não é fácil, vem os desafios por causa do compromisso diário mesmo. Mas eu vejo que foi uma bênção muito grande, tem sido uma bênção na minha vida. Espero que esteja sendo na vida de vocês também, que a gente possa transbordar isso na vida de outras pessoas. Eu tô subindo todas as lives para o YouTube para ter a possibilidade, se vocês quiserem depois refazer o propósito, traga isso para a vida de vocês. O livro de Provérbios é um livro de muita sabedoria, de instrução mesmo, é algo que transforma a nossa vida, quando a gente passa a ver coisas assim, que às vezes a gente achava que era um dito popular, às vezes a gente achava que era algo que as pessoas falavam e a gente vê que está na palavra, então a gente acaba tendo mais temor mesmo de fazer determinadas coisas quando a gente vê que é a instrução de Deus para nós. E hoje eu estou pensando em algo, eu falei para vocês sobre a gente fazer pelo menos uma live semanal de oração, porque eu já faço, mas é uma live de conteúdo, então quero ver se a gente faz, vou estruturar certinho para a gente fazer, ou de manhã, ou à noite, ou na viração do dia. Depois vocês compartilham comigo o que vocês preferem. E além disso, queridas, eu tô compartilhando conteúdo nos outros canais também. Então, se você ainda não está inscrita no YouTube, se inscreva, vai estar saindo vídeos semanais. Eu tô trabalhando muito, mas tô muito feliz porque são mais pessoas alcançadas. Tem um canal no Telegram, lá eu consigo enviar áudios, então quero estar até mais presente. E tem também o meu e-mail, que chega conteúdo próprio também só no e-mail. Então, se cadastre em tudo. Se você tiver dúvida, me manda uma mensagem no direct, eu te passo os links todos, você me passa seu e-mail. E eu tenho certeza que Deus está conosco e que grandes coisas Ele ainda vai fazer no nosso meio. Amém, queridas? Deixa eu ler aqui as mensagens, se vocês quiserem compartilhar os pedidos de oração. Márcia, estou muito feliz de você estar aqui, viu? Muito obrigada. Rosane está falando que é melhor a live à noite. Keninha está muito feliz de estar aqui. Maria Antônia, minha querida, já gostava de Provérbios. Depois desse propósito, passei a entender muito melhor. Que bênção. A Tati está falando que está muito feliz porque não terminava nenhum propósito. Chegar até aqui tem sido uma grande vitória. Tati, vou te convidar para mais uma participação especial, viu, minha querida, antes de terminar. Zinete, uma grande bênção. A Rosane, versículo 2. Vamos ver qual que é o versículo 2. A maldição sem causa não se cumpre. Que bênção. A Mônica, que bom ter você aqui. Mônica, eu tenho muito carinho por você, viu? Muito mesmo. A Tânia pedindo oração pela família. Zinete falando do versículo 20 e 21. Sobre a contenda, amém. Oração pela saúde da Joselma, que bênção, vamos orar. Não respondeu insensato, que bênção. A Tati falando que já tem acontecido de se sentir incomodada, né? Em lugares que as pessoas estão falando mal das outras. Amém. A Angel falando, tá feliz, a filha tá ouvindo, provérbios gravados. Que bênção, Angel, que Deus abençoe sua casa, sua vida, viu? A vida da sua filha. Fico muito feliz. Oração pelos pais da Zinete, sim. Amém, Rosane, eu recebo, viu? Rosane tá me abençoando 1000 vezes mais, eu recebo em nome de Jesus. Tem o livro, né? A Ive tá lembrando aqui, né, Ive? Tá fazendo minha propaganda que eu não fiz do meu livro. Tem o livro também, ele tá aqui, gente. Se você ainda não tem, adquira o livro. Tá aqui, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Eu posso enviar para vocês. Amém, vamos orar então, né?
libertação do esposo. Todos os pedidos estão apresentados aqui. Eu vou pedir cada uma de vocês que estejam orando, estejam intercedendo por cada um dos pedidos que foram colocados aqui. A palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele estará com eles. Então vamos orar, né? Peço que você feche seus olhos, coloque diante de Deus, rasgue o seu coração mesmo. Não precisa de palavras bonitas, mas coloca diante de Deus aquilo que você está sentindo. Abre o seu coração, coloca as necessidades do seu coração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos, porque nós amamos a Sua palavra, porque nós queremos viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e o Seu amor não tem fim. O seu amor dura para sempre. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de propósito, por mais um dia em que estamos reunidas aqui, buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Nesse momento, Senhor, eu coloco diante do Senhor cada um desses pedidos que foram aqui apresentados. Peço que o Senhor venha de encontro a cada um deles, que o Senhor visite, Senhor, cada uma das mulheres que aqui estão, que o Senhor possa visitá-las e que elas possam ser cheias do Seu Espírito Santo. Dá-nos graça, Senhor, entendimento, sabedoria e direção daquilo que o Senhor tem para nós. Capacita-nos, Senhor, a fazermos todos os dias a Sua vontade e viver tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu profetizo, Senhor, cura na vida da Joselma, eu profetizo libertação na vida de cada uma das pessoas que estão buscando por isso. Peço que o Senhor abençoe o Paulo, abençoe o João Lucas, abençoe a Tati, os filhos dela, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a Maria Antônia, a família dela, Zinete, cada uma das mulheres que tem passado por aqui, as pessoas que estão ouvindo as lives gravadas também. Que o Senhor abençoe a Joselma, que o Senhor abençoe a Angel e a família dela, a filha dela e cada uma das pessoas, a Mônica, Senhor. Peço que o Senhor cuide de cada uma das pessoas que estão aqui. Da Márcia, eu apresento ao Senhor ela, o esposo, o filho, que o Senhor possa vir de encontro às necessidades dela, Senhor, que a gente possa todos os dias ter a motivação correta no nosso coração, que a prioridade da nossa vida seja buscar a Sua presença, buscar a Sua palavra e buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer, muito obrigada, Senhor, pela Sua palavra, que é viva, que é eficaz. Eu te peço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor crie em nós um desejo cada vez maior de buscar a Sua presença, de buscar a Sua face, de buscar a Sua palavra, Senhor. Dê-nos direção para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Está apresentado diante de Deus cada um desses pedidos, queridas. Quem tiver interesse em adquirir o livro, pode me enviar. Tem o site, né, que é Upbooks, mas eu recebi mensagem que estava demorando, o prazo de entrega estava grande. Então, se vocês quiserem, eu tenho exemplares aqui comigo, eu posso enviar, tá bom? Manda mensagem no direct, entra em todos os canais, tem os links aqui na bio. E qualquer coisa, estou à disposição. Que Deus abençoe muito você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Tome posse de cada uma dessas promessas de Deus para a sua vida. Declare e não abra mão daquilo que você tem pedido a Deus todos os dias. O deserto é tempo de preparação, não se esqueça disso. Deserto é tempo de preparação para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Vamos fazer o print, né? Obrigada, Mônica. Obrigada, Angel, Mônica, Maria Antônia. Ainda bem que eu tenho vocês, né, meninas? Olha, posta, me marca, compartilha qual o versículo que mais falou com você.
Depois vocês me mandam mensagens, se quiserem o livro, se quiserem entrar nos canais. Amanhã temos live, toda terça tá tendo live, tá sendo aulas mesmo, gratuitas. Terças, 19 horas. E só vai ficar 24 horas gravadas, depois vai sair, porque vai fazer parte de conteúdo de curso. Então aproveitem, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito vocês. Fica com Deus e até amanhã.